E aí, candidato, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula de português aqui do curso ESC. Hoje vamos falar de um assunto muito importante dentro da nossa gramática e para você que está fazendo concurso público é fundamental, a acentuação gráfica. De início, eu quero que você aprenda o nome dos dois acentos que são chamados de prosódicos. Esses dois acentos, que é o circunflexo, que é o chapeuzinho, para dizer que as palavras são fechadas. Por exemplo, prêmio, eu não digo prêmio, eu digo prêmio para dizer que ela é fechada. E o acento agudo para dizer que a palavra é aberta, pátria e não pátria. Entendeu? Dois acentos, o agudo e o circunflexo, são os que são mais cobrados nos concursos públicos. Outra noção que eu tenho que ter aqui é saber que o tio, aquele sinalzinho de nasalização, olhe, não é acento. Se uma banca perguntar, tio, a palavra não, por exemplo, ela é acentuada por qual razão? Não tem acento. Então, anota isso aí. Tio não pode ser chamado de acento, é simplesmente um sinal de nasalização. Para que a gente possa começar a nossa aula de acentuação gráfica, eu vou dividir as regras em dois blocos. Regras gerais e regras específicas. As regras gerais são compostas de 4 regras, o que eu chamo de monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. As regras das monossílabas, uma sílaba mono, são as monossílabas terminadas em A, E, O. Pá é acentuada por ser monossílaba tônica terminada em A. Fé, monossílaba tônica terminada em E. Dó, monossílaba tônica terminada em O. Monossílabas tônicas terminadas em A, E, O são acentuadas. Logicamente que se terminarem em I e U, não são acentuadas. Por exemplo, por que a palavra vi, que é um verbo, eu te vi na rua, por que vi não tem acento? Porque é uma monossílaba tônica terminada em I. O bife está cru. Cru. Por que cru não tem acento? Monossílaba tônica terminada em U. Ok? Já nas regras das oxítonas, eu tenho oxítonas terminadas em A, E, O e em. Note que existe um paralelo das oxítonas e as monossílabas. Elas são praticamente iguais. Mono e oxi. Oxítona terminada em A, E, O e em são acentuados. Logicamente que os seus plurais, o S, nós descartamos no final da explicação. O plural de em, por exemplo, é ens. Na palavra cajá, o acento é no já, porque é uma oxítona terminada em A. Eu posso dizer café, oxítona terminada em E. Posso dizer Codó, essa linda cidade lá do Maranhão, Codó, oxítona terminada em O. Posso também pensar em alguém, oxítona terminada em. Parabéns, oxítona terminada em ens. Decorou? Pensa comigo, por que a palavra saci não tem acento? Oxítona terminada em I. Caju, com certeza você já foi em algum restaurante, principalmente sanduicheria, tem demais isso. Já viu caju com acento? Diga se você já não viu. Caju. Caju é porque é da polpa, professor. Tem acento que conversa da polpa ou da fruta. Caju nunca vai ter acento porque se trata de uma oxítona terminada em U. Já nas paroxítonas, a campeã de terminações, eu tenho L, N, R, X, I, S, U, S, A, PS de tongo. Professor, é muita terminação? É. Para isso eu criei um bizu para você anotar aí. Lir no chumps. Oh não, de tongo. Fale comigo em casa, vai, candidato. Lir no chumps. Oh não, de tongo. Professor, que diabo é isso? Parece magia. Não. São as terminações das paroxítonas. L, I, N, US, ão e ditongo. Obviamente que você não precisa decorar todas de uma vez, todas essas terminações. Aqui eu quero que você fixe nessa aula aqui rápida, são as paroxítonas terminadas em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Por exemplo, a palavra pátria. Pátria, paroxítona terminada em ditongo crescente. É uma paroxítona terminada em ditongo. Você vai fazer uma prova e tem uma questão de acentuação, pode ter certeza.
vai ter uma paroxítona terminada em ditongo. Você deve anotar isso. Por exemplo, na palavra médio, paroxítona terminada em ditongo. O mais bacana dessa regra é que elas podem ser também justificadas por serem proparoxítonas eventuais ou aparentes. A palavra pátria e médio, por exemplo, são justificadas com base em duas regras: paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona eventual. Para finalizar essas regras gerais aqui, eu falo das regras das proparoxítonas, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, a palavra lâmpada, proparoxítona, e todas são acentuadas. Vamos para o segundo bloco de acentuação. Começando o nosso segundo bloco de acentuação gráfica, eu tenho as regras específicas, especiais. A primeira regra especial se chama regra do hiato. Você vai fazer um mantra comigo aí em casa. Faz comigo, ó. I ou U, fala, tô ouvindo. I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Repete para mim, candidato, vai. I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. O I ou U de um hiato é justificado justamente por ser o quê? Hiato. Pensa comigo na palavra saúde, saúde. U, segunda vogal de um hiato, é a regra de justificativa. Pensa comigo na palavra faísca. Faísca, o I aí de faísca está acompanhado de S, justificado por ser regra do hiato. Pegou? Posso pensar comigo, por que a palavra juiz, por exemplo, não tem acento? Juiz. Porque esse I está acompanhado da letra Z. Ele tem que estar sozinho ou acompanhado da letra S. Pensa comigo na palavra aí. Aí que tem acento. Aí. Ela se separa. É também um hiato. Decorou? Partindo para a segunda regra especial, eu tenho as paroxítonas de ditongo aberto. Essas paroxítonas perderam um acento depois do acordo ortográfico, que foi a vigência de 1990, esse acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa. Ficou definido que as paroxítonas que tenham ditongo aberto, como é o caso de ideia, ou por exemplo, joia, ou por exemplo, assembleia, a paroxítona com ditongo aberto perdeu acento, não possui. Por isso que a palavra ideia não tem mais acento, a palavra joia não tem mais acento. Agora compara joia com a palavra constrói. Jói, constrói. Constrói é o mesmo ditongo de joia. Mas por que constrói ficou com acento? Ou, por exemplo, a palavra herói. Porque apenas os acentos das paroxítonas de ditongo que perderam. Quando o ditongo vem no final da palavra, se conserva. É por isso que existe acento na palavra pastéis. Pastéis. Eis está no final. Se fosse no meio como ideia, é o mesmo ei. Ideia está no meio, paroxítona, não tem mais acento. Pastéis está no final, ditongo, ei, vai conservar o acento. Decorou? Para a gente finalizar essa regra especial, eu tenho uma das mais importantes, que são chamados de acentos diferenciais. Antes do acordo, nós tínhamos 18 acentos diferenciais. Quais eram eles, professor? Polo de Polo Norte tinha acento. Ele para, que era o verbo parar, também tinha acento no para, ok? Nós tínhamos acento nessas palavras, ficaram só 5. 2 com a letra P, 1 com a letra T, 1 com a letra V e 1 com a letra F. É o que eu chamo de 2PTVF. 2 com a letra P, eu tenho o verbo pôr da preposição por. Eu digo o seguinte, vou pôr a mesa, tem acento porque é sinônimo do verbo colocar. Fiz tudo por você, não tem acento porque é preposição. Pegou? O segundo P é o verbo poder no presente e no passado. Como você pôde me enganar, eu tenho aí pôde, passado, com acento, para diferenciá-lo do presente. Você pode me ajudar com a pesquisa?
Percebeu aí a diferença? Pôde com acento, pode sem acento. Ter e vir. Ter e vir, coloco o acento para diferenciar do singular e plural. Ele tem, eles têm, com acento circunflexo para marcar o plural. Ele vem, eles vêm, com acento circunflexo para marcar o plural. F, que é forma, é facultativo, acento sobre ele, claro, quando tiver um som fechado. Comprei uma forma de bolo. Claro que eu posso colocar ou não. É facultativo o uso do acento circunflexo na palavra forma. Tudo bem? Encerramos a nossa aula de acentuação gráfica, falamos sobre os dois blocos e os principais casos. Espero que você tenha curtido bastante. Não esquece de comentar aqui o nosso vídeo, de marcar o professor Vitor aqui, dá um joinha, compartilha e até a nossa próxima missão, gente.